Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. É um prazer estar com vocês mais uma vez neste começo de quarta-feira, nesta manhã brilhante em que podemos recordar as maravilhas do nosso Deus e as suas misericórdias para conosco. Queremos agradecer ao Pai Celestial pelo que Ele tem feito por nós, pela nossa alma, pela nossa família, por aqueles que estão conosco durante a nossa caminhada, pelos que nos ajudam, pelos que nos acompanham e participam da mesma luta que participamos e caminham conosco na mesma direção. Deus seja, portanto, louvado eternamente. E nesta manhã de quarta-feira, nós vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem nos conduzido através desta live que tem levado tantas bênçãos a tantas pessoas ao redor do mundo. E você tem participado conosco e a gente agradece a você que tem nos ajudado a fazer essa live chegar mais longe, enviando, compartilhando conosco e buscando assim homens e mulheres que precisam de ouvir uma palavra de Deus da parte do Senhor, da Bíblia, como fazemos aqui a cada manhã. Então compartilhe essa live e faça chegar a mensagem da vida à distância ao maior número de pessoas que estão precisando e esperando ouvir uma mensagem de Deus. E vamos à nossa reflexão. E nós estamos refletindo sobre as dificuldades que Jacó enfrentou durante a sua caminhada. Como nós já lemos e vimos refletindo, ele deixou a casa do seu sogro e resolveu voltar à casa do seu pai. Mas tinha alguns problemas para resolver antes de voltar. E ele não queria viver perto dos seus pais, dos seus parentes, com um desafeto à porta, que seria, no caso, o seu irmão Esaú. Ele não estava disposto a viver assombrado, preocupado. O seu irmão poderia a qualquer hora se levantar e lhe fazer algum mal. Ele estava querendo, porém, resolver essa situação antes de chegar em casa. E foi o que ele fez. Ele mandou mensageiros ao seu irmão, quando já se aproximava da sua família, e também enviou rebanhos e pessoas da sua confiança, homens, para que o seu irmão visse que ele realmente tinha se multiplicado, tinha crescido, tinha se fortalecido, tinha ficado rico, e agora ele tentava fazer com que o seu irmão pelo menos se impressionasse. Eu tenho um irmão rico e vou acabar com essa história. Mas acontece que o recado dos mensageiros que Jacó enviou trouxeram-lhe um recado desanimador. E disseram para ele que Esaú recebeu as coisas que ele tinha enviado
recebeu os mensageiros, mas vinha ao seu encontro com 400 homens. E aí Jacó se preocupou. A Bíblia diz que ele temeu, ele se preocupou com a situação. Será que aquele encontro aconteceria e o seu irmão haveria de levantar-se contra ele e fazer-lhe algum mal? Será que o seu irmão não levaria em consideração tudo aquilo que ele tinha demonstrado? Ele tinha crescido, se fortalecido, mas o coração do irmão ele não podia sondar. E aí se preparou para o encontro. Acontecesse o que acontecesse, ele se preparou, ele se organizou, ordenou as tropas e foi ao encontro do seu irmão. Mas nesse aspecto, irmãos e irmãs, a gente precisa perceber que às vezes a gente constrói determinadas miragens que a gente vê no deserto e que a gente pensa que é um obstáculo à nossa vida. E isso nos leva a um certo sofrimento e às vezes grande sofrimento. A gente pensa do outro que vai nos destruir, fazer algum mal, e o pior é que o outro pensa a mesma coisa. É eu pensando de você e você pensando de mim. E a gente sofre muito com essas miragens que a gente constrói, que a gente consegue arranjar para nos preocupar e nos encher de temores. Foi exatamente o que aconteceu. Jacó não precisava daquilo tudo. Ele estava temendo, ninguém sabe, talvez o temor de Esaú fosse o mesmo. Jacó está voltando, agora poderoso, tudo podia acontecer. As conclusões de Esaú podiam ser nessa direção. Jacó cresceu, fortaleceu-se, ficou rico, ficou poderoso, tem muita gente ao seu serviço e ele vem agora acabar comigo. Era Jacó pensando que Esaú ia acabar com ele e Esaú pensando que Jacó ia acabar com Esaú. Quer dizer, era Jacó pensando que Esaú ia ele destruir e Esaú pensando que Jacó ia ele destruir. Então, nesse caso, ambos iam se autodestruir. E não era o caso. Era preciso se reconciliar, acertar o passo, acertar a situação, mas não precisava se preocupar tanto e pensar tanto assim. A gente, quando lê a história, a gente vai ver isso mais tarde, quando estiver lendo o texto no capítulo 32 do livro de Gênesis, a gente vai ver que o momento da reconciliação foi o mais prazeroso possível. Eles se abraçaram, choraram e perdoaram e se voltaram um para o outro e agradaram um ao outro e não houve nenhuma resistência. É assim, irmãos. Às vezes a gente constrói determinadas situações, determinados pensamentos que não tem nada a ver com a história da nossa vida. Simplesmente suposições é o que a gente tem na cabeça. Análise, conclusões precipitadas, conclusões desviadas da verdade, e por isso a gente sofre e a gente sofre muito. Como é que você vai fazer? Vai continuar sofrendo? Deus fala ao seu coração nesta manhã, dizendo que você precisa rever tudo isso. Não é preciso sofrer, não é preciso ter medo, não é preciso andar preocupado, perturbado.
Porque se há alguma coisa que você precisa resolver, então resolva. Se você não pode resolver, você já sabe. Você tem os pés do Senhor para ficar tranquilo. Naquela noite do encontro com Esaú, a Bíblia diz que Jacó passou a noite lutando com Deus, passou a noite em comunhão com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu, mas também, ao encontrar-se com o seu irmão, já estava com a vitória na mão. Se você tem problemas que não pode resolver, você sabe o socorro onde é que está. Como é que você pode fazer? Corre aos pés do Senhor e Ele te dará vitória, Ele te abençoará. Olhe que o homem de fé, Jacó, o homem que andava com Deus, que ouvia a voz de Deus, que sentia a presença de Deus, que vivia próximo do Senhor, construiu miragens que lhe causou muitas preocupações. Deus quer te abençoar nesta manhã, o Senhor quer te dar vitória. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui pela live Gotas de Orvalho, olhando e vendo que nós temos um lastro de bênçãos esperando por nós. E às vezes a gente bloqueia essas bênçãos por causa de nada. Tenho raiva daquele irmão. Por quê? Não sei, por causa de nada. Meu espírito não se dá com o espírito dele. O que é que ele fez? Nada. E um homem, certo homem, muito descrente, disse para mim: olhe, seu pastor, a minha esposa não gosta de crente nem pouco. E aí eu perguntei a ele, ela tem razão, mas me explique quantos crentes ela conhece. Eles moravam no sítio distante, nem gente passava lá, era muito difícil. E eu perguntei a ele quantos crentes ela conhece. E ele disse, nenhum. Eu disse, como é que a gente tem raiva de uma pessoa que a gente nem conhece, nem sabe se existe? Então é assim, a gente cisma, mas não é preciso cismar. Crente não pode viver essa desgraça. Desconstrói as miragens e você e eu viveremos muito melhor do que com essas miragens construídas diante de nós. Amanhã a gente volta. Vamos agora orar e colocar o nome dos nossos irmãos na oração. A irmã Eunice Souza, aqui em Apodi, diácono Thalisson Fernandes em Sororoca, Edna Diógenes Apodi, Lindinete Marroque em Martins, Adriana Lima no Bamburral, Pastor Arthur em Mossoró, Mara Rebouças em Santa Cruz, Ilka Alves em Sororoca, pastor deve ser presbítero Girnaldo em Apodi, Georgia Taveira em São Paulo, Lindinalva Marroques em Angicos, Jacilene Noronha em Apodi, Arineide Freire no assentamento Milagres, Paulo Moreira em Caraúbas, Humberto Oliveira em Mossoró, Alzeneide Ercina em Sororoca, Arlete Costa em Santa Cruz, Pastor Maécio em Sororoca, Edith Florencio, Daniele Gama em Apodi, Pastor Francisco Gino em Paulo Céu, Silas Fernandes, Camila Alves, Gesiane Fernandes, Malena Souza, Keila Cimeia, todas em Apodi, Terezinha Aureci
em Olho d'Água da Bica, no Ceará, Aparecida Oliveira, no Carpina, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, e Deusa Lima, em Mossoró. Temos ainda Martins, Soledade Martins, em Apodi, Aline Fernandes, em Apodi, Raimunda Marinho, no Rio Novo, Maria de Fátima Batista, em Currais Novos, Maria da Saúde Rodrigues, Toninha Duarte, Vânia Lúcia, Luciete Santos, em Apodi, Gorete Oliveira, Maria Benigna, em Apodi, Valdir Lima, em São Paulo, Maria Antônia, em Sororoca, Maria das Dores Costa, Maria Feitosa, Maria das Dores, em Apodi, e a irmã Rita, em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, e vamos agora orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai Celeste, nós te adoramos e te bendizemos, porque temos chegado aqui para buscar a tua face. Derrama a tua bênção, ajuda-nos a viver uma vida tranquila, de bênçãos e de muita alegria. Renova o nosso coração, ajuda-nos na desconstrução de tantas miragens que perturbam a nossa alma, que perturbam o nosso coração. Abençoe o teu povo, guarda-nos para a tua glória, para o teu louvor, visita-nos e enche-nos da tua graça por causa da tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta a partir das 6 horas. Esteja conosco, nos ajude, continue orando por nós, orando pela live, orando pelos que participam, pelos que estão conosco através da live. Ora por todos, para que o nome do Senhor seja grandemente exaltado. Um abraço a todos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.